Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer Alfredo Ramos, que é presidente do Sincombustível. O que é o Sincombustível? Boa noite. O Sincombustível é o sindicato que agrega todos os postos de gasolina e loja de conveniência do estado de Pernambuco. São quantos postos em Pernambuco? Em Pernambuco são aproximadamente 1.600 postos. Em Recife, em atividade, uns 202 postos. E no Grande Recife, 465. Agora tem uns postos que chamam bandeira branca. Que diabo é bandeira branca? Eu conheço bandeira branca, é negócio de fazer a paz, né? O que é posto bandeira branca? Bom, veja, o posto bandeira branca é aquele posto que não tem a imagem vinculada a nenhuma distribuidora. Então ela pode comprar qualquer distribuidora. A BR hoje que é Vibra, a Raizen que é Shell, a Ipiranga, a Seta, a Total, a Deslube. Então ele pode comprar de todas as distribuidoras. E aí não tem a necessidade de só comprar dessa marca. Apesar de que combustível, gasolina comum, etanol comum e diesel comum é um commodity. É o mesmo combustível que o posto de bandeira branca ou bandeirado compra, é o mesmo. O que faz a diferença são as gasolinas, o diesel, o etanol aditivado. Esse sim, principalmente as grandes marcas, eles fazem um trabalho específico na qualidade desse produto. Mas a gasolina comum, o etanol comum e o diesel comum é o mesmo. A gasolina que sai da refinaria, que vem para o navio, que vem para o tanque aqui de Suape, que sai para descarregar nos postos. No seu carro, a gasolina é aditivada ou é comum? Hoje eu estou botando a gasolina Dura Mais, que é a gasolina da qual eu tenho uma bandeira da Deslube. Mas a gasolina comum no Brasil, ela é uma gasolina já a nível mundial de boa qualidade. Eu quero saber a gasolina que o presidente bota. O presidente deve botar a melhor que tem, né? Como é o nome? Dura Mais. Eu boto porque o meu posto tem essa gasolina. Mas dura mais ou o que é que dura mais? É porque, segundo o estudo da empresa o qual essa gasolina é vinculada, ela dá um rendimento de 10% a mais no motor aí do carro, no consumo. Então, as pessoas têm observado que isso é verdadeiro. Então, a qualidade da gasolina, através da técnica desenvolvida por essa gasolina, ela dá um melhor desempenho ao carro. Olha, há uma ilusão das pessoas imaginarem que o dono de posto de gasolina é o cara que ganha mais dinheiro no Brasil, que aumenta o preço todo dia. Todo dia aumenta o preço, mas esse lucro não vai para o posto não, né? É a ilusão, né? Pô, João, presta atenção. A gente tem no Brasil uma carga tributária muito elevada. A cada litro de gasolina consumido por todos que abastecem para o posto, nós pagamos R$ 1,70 de ICMS. Pagamos 80 centavos de PIS/COFINS e pagamos 10 centavos da CID. Isso representa R$ 2,60 só de impostos antecipados. No preço final da gasolina, ela dá em média de 44% a imposto. Os outros 44% ou 45% é o preço do combustível. Então, o posto, na grande maioria das vezes, fica com 10% bruto para o posto, para a distribuidora e para a transportadora. Então, é engano aqueles que pensam que posto é lugar onde se ganha dinheiro fácil. A gente tem que desenvolver um trabalho muito grande. Na maioria das vezes, a gente emprega muita gente. A gente é uma ilha de serviço com loja de conveniência, com borracharia, com lavagem, com troca de óleo. E a loja, principalmente, para dar um valor agregado maior ao nosso negócio. A gente precisa de escala para sobreviver. Interessante é que a gente vê aí que a gente, para se instalar, a gente precisa de 13 licenças. Enquanto você vai mundo afora, são 2, 3 licenças. E tudo isso custa. E na hora que o governo faz a política da Petrobras, vinculada ao dólar, isso tem impacto diretamente no preço. Então, o dono de posto, muitas vezes, os valores que são repassados no aumento da Petrobras, ou no aumento do imposto, ou no aumento do dólar, pela concorrência, a disputa muito grande, não chega os mesmos valores à bomba. A gente sempre está mais barato. Quem dita o mercado é a concorrência. Então, a gente anda no mundo inteiro e o paralelismo de preço é o mesmo, é diferença de centavo de dólar, centavo de euro, e no Brasil não é diferente. A grande dificuldade no Brasil é que a gente vê ainda um descontrole aí por parte do Estado
de maneira mais abrangente, com aqueles que sonegam, que adulteram, que esquentam. Então, quando a gente vê uma diferença muito grande de preço, à vista da sociedade, aquele cara é o melhor, e não é. Esse cara ou está adulterando, ou ele está sonegando, ou ele está esquentando o dinheiro, ou está fazendo tudo junto. Então, diferentemente, se eu vou para Toritama comprar uma calça, se eu botar uma etiqueta X é um preço, se eu botar outra é outro preço. O nosso, não. O nosso, a gente tem uma margem que é imposto, mas o custo de compra do produto e a nossa margem muito pequena. Agora, quando eu vou, por exemplo, para Gravatar, eu vejo que os postos da 232 tem tudo mais barato. A concorrência, ela concorrência não dá para desconfiar, não. A concorrência, não. A gente sempre diz que a pessoa abasteça num único posto, peça um cupom fiscal se tem algum problema. Mas dependendo da região, quanto é um IPTU em Boa Viagem, quanto é um IPTU na 232. São custos operacionais que faz também o diferencial dos preços e a competição do mercado. Então, uma pessoa que compra 100 mil litros de gasolina é diferente de uma que compra 1 milhão de litros. E essa diferença, dependendo da disputa, o mercado tem que acompanhar, senão ninguém abastece. Agora, essa coisa da venda direta do etanol melhorou para o consumidor? Bom, a venda direta é uma questão que nós somos a favor desde que se estabeleça quem vai recolher o imposto substituto. No etanol, ela representa 22 centavos o imposto substituto de ICMS e 12 centavos de PIS/COFINS. Se isso não tiver estabelecido quem vai recolher, a diferença fica muito grande, a sonegação e a criminalidade aumenta. A questão da venda direta, eu não acho que vai ter grande diferença no preço. Hoje, no estado de Pernambuco, já tem a venda à ordem. Eles falam muito no passeio. Compra a distribuidora, o caminhão sai da distribuidora, vai para a usina, da usina vem para a distribuidora para vir para o posto. Hoje a distribuidora pode comprar direto à usina, já faturar para o posto e citar a nota maior que ela comprou. Então essa diferença no período da safra, a gente vê que vai ter um resultado aí de 8, 10 centavos. Mas a gente não é autossuficiente no álcool hidratado, que é o etanol hidratado, que a gente consome direto. Então esse, no período da entre-safra, a gente vem buscar fora. Apesar de nosso etanol ser o melhor etanol do mundo, muitas vezes os produtores fazem a importação dele e fazem a importação de qualidade inferior. De milho, que é muito ruim, né? Vindo agora muito pelo Maranhão, através de uma distribuidora dessas grandes. Mas a gente acha que em isso sendo estabelecido de forma concreta, a gente não vê problema não. Mas ainda há, não é, presidente, uma restrição muito grande as pessoas usarem etanol em vez da gasolina, né? Bom, porque ao longo do tempo o governo nunca criou uma política muito boa em relação a isso. Nos anos, eu acho que 80, naquele pró-álcool e tal, todo mundo fez aqueles investimentos nos seus carros e aquilo deu para trás. Hoje a gente vê que todo mundo se baliza no preço do etanol, que ele consome 30% a mais. Já tem montadora dizendo que isso é menos. Mas aí toda vez que a gasolina sobe, o etanol sobe, independente de ter aumento de preço, para ficar na paridade dos 30%. Mas é um grande produto, a gente vê que o desempenho do carro é melhor, mas o pessoal vê a questão da rentabilidade. Hoje, quando os preços estão muito caros, a gente tem visto uma maior venda do etanol, porque você vai botar 50 litros de gasolina, é um X, 50 litros de etanol é 30% mais barato. Mas a gente vê um grande produto, uma grande alternativa, é o produto mais verde que tem, não tem energia elétrica, é a produção do etanol e o brasileiro é o melhor do mundo. Essa onda do carro elétrico vai prejudicar os postos, presidente? A gente vê que vai ter uma transformação. Quando isso vai chegar, a gente não sabe. O pico do combustível fóssil, a gente vê aí os analistas, os estudiosos dizendo que é em 2045, 2050. Então, há quanto tempo houve que o petróleo está se acabando e a gente vê as reservas dos árabes aí sempre muito grandes. Então, vai ter uma disputa natural, principalmente nos países menos desenvolvidos. E a gente vê países europeus adotando muito política de carro elétrico, mas porque não produz o petróleo.
Aqueles que produzem vão dar uma contrapartida. Uma fábrica dessa da Fiat, com investimento desse tamanho, ela precisa fazer uma transformação muito grande para transformar em outra coisa diferente. Então, a gente acredita que essa coisa até 2045, 2050 ainda vai estar muito entre fóssil e elétrico, e aí o pessoal vai fazer a opção no carro que seja energia elétrica e seja combustão, né? O posto de hoje não termina, né? Eu não acredito a curto prazo que ele termine. Vai ser uma opção de recarregar a bateria, porque muita gente associa o carregamento do carro elétrico com uma tomada. E o que deve acontecer vão ser baterias prontas, você chegar lá, deixar descarregada e pegar uma carregada. E aí vão ser pontos que, dependendo da vinculação que você tiver com a bandeira, você vai ter específico onde vai trocar essas baterias. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando sobre o mercado dos postos de combustível. Vamos continuar conversando com o Alfredo Ramos, que é o presidente do Cine Combustível. O Alfredo, é importante para Pernambuco o posto de combustível? Bom, a gente aqui em Pernambuco, a gente emprega diretamente 25 mil colaboradores. Somos os maiores arrecadadores de ICMS do Estado, em aproximadamente com 23% de tudo que se arrecada no Estado só de combustível de forma antecipada. Então, a gente presta, na maior parte das cidades do Recife, nós somos iluminação pública, o vigia, a internet, o cafezinho, o lanche, o mini supermercado. Então, a importância, o posto, eu costumo dizer que é uma ilha de serviço que a gente presta à sociedade. A maioria das pessoas só enxerga o posto de gasolina como entregador de combustível. E a gente tem todos esses outros serviços que a gente faz parte. Então, eu acho que a importância como instrumento social muito grande. E a sonegação é difícil, né? Pagamento antecipado, ou tem sonegação? Não existe a sonegação de forma que, com o roubo de carga, com o faturamento de etanol para um consumidor final e deixando no posto, mas o instrumento estadual, de uma forma geral, o Estado COR, ele inibe muito, mas é uma prática muito fácil de esquente de dinheiro. Você trazer dinheiro de outra atividade ilícita para botar no posto para fazer a venda e fazer... e a gente vê esses avanços. São Paulo, Geraldo Alckmin dizia, a última vez que ele foi governador, que já tinha mais de 250 postos comandados pelo PCC. Então, a gente tem um cuidado muito grande, mas, infelizmente, isso cabe ao Estado, não cabe a gente, cada um que procure aí a sua defesa. Mas o posto é um ambiente seguro e 99% é de pessoas sérias. O Alfredo, uma coisa comum nos telejornais é assalto a posto de gasolina. Eu não sei porque o cara gosta de assaltar tanto posto de gasolina, porque ele deve ter muito dinheiro. O assalto é um problema do posto? Porque geralmente se falam naqueles cofres eletrônicos das empresas de transporte de valores, que hoje a grande maioria dos postos tem, porque na hora que está depositado ali você não tem um risco de perder. Mas os assaltos de pequena monta, esse sim, é uma rotina nos nossos postos. O assaltante que vem numa bicicleta ou que vem a pé e com um revólver ele leva o que o frentista tem no bolso, o celular que um cliente tenha. Isso não é muito divulgado, mas isso é uma rotina nos postos de combustível. Aqueles que vêm para abastecer e ao encerramento do abastecimento, quando o frentista vai receber o dinheiro, ele vai embora e a gente fica nessa cobrança. Se a gente for depender da burocracia para fazer uma queixa, para ir atrás, para isso receber, é muito complicado. Então, um ambiente onde as pessoas imaginam que tem muito dinheiro e hoje a gente tem muito cartão. Então, existe muito esse tipo de atividade ilícita. E outra coisa, né, Alfredo? A maioria dos postos funciona 24 horas.
Ou não? Com a pandemia diminuiu muito, porque a gente não tinha aquela condição de fazer aquela conta se abrir era vantagem ou era desvantagem. Como nós somos de utilidade e necessidade pública, nós tínhamos que abrir, mas aí reduzimos os horários. E muita gente começou a fazer o custo da operação posto, que não é um custo barato. E o que está hoje uma alternativa para o consumidor, para a sociedade, é o gás veicular. Copergás, na gestão aí de André Campos, deu um avanço em número de postos instalados e a gente vê, principalmente à noite, um abastecimento muito grande. Aí o pessoal que sai à noite e o Uber, em um horário que é menos usado, ele está abastecendo. Então, deu uma grande movimentação nesse período. E o gás também é caro por causa dos impostos? O gás hoje, João, é um melhor custo-benefício no abastecimento. É a metade do preço do litro da gasolina. Tem que compensar o custo do bujão, né? O investimento que nós fazemos nesse sim é alto. Você, para botar um posto a gás, só do compressor você gasta 1,5 milhão. Fora as obras civil que você tem que fazer lá para montar. Aí você levanta esse custo a longo prazo, porque como o preço do gás hoje na bomba, eu acredito que esteja R$ 2,60, R$ 3,69, é muito mais barato que a gasolina de R$ 6. Agora, a gasolina subiu 45% esse ano. 73% no ano 2021, 65% o óleo diesel. E a gente não vê esse repasse diretamente à bomba, porque a concorrência é quem dita o preço. Não adianta eu botar os meus custos e não vender. Então, muitas vezes, esses aumentos são absorvidos pelos postos em virtude da concorrência. Você é um líder de classe. Essa concorrência é correta ou tem os sabidos? Não, a gente vê como uma disputa de mercado. A gente tem que obedecer às leis concorrenciais. E aí, cada um dono de posto, o sindicato não faz nenhuma movimentação, nem orienta ninguém em relação a preço a ser praticado. Cada dono de posto tem sua autonomia para praticar o preço que ele acha que deve ser praticado no seu estabelecimento. Olha, no cinema, o grande lucro está na pipoca e lá no refrigerante. E a loja de conveniência pesa no faturamento do posto? Dependendo do valor que ela venda, é uma boa, se não tiver vinculada a nenhuma bandeira, porque você paga royalty quando você tem um vínculo a uma bandeira, ela dá uma grande ajuda no seu caixa para fazer a manutenção, como a troca de óleo e a venda de óleo também, principalmente dos carros usados, porque os novos eles já saem da concessionária com a obrigatoriedade de você fazer a troca na concessionária. Então a gente perdeu muito desse mercado para as concessionárias. Então a loja de conveniência, dependendo do valor faturado, ela dá uma grande ajuda aí ao posto a se manter em pé. Não tem mais carro usado, não, é tudo seminovo. Eu não vejo o carro, às vezes o carro é de 1.800 e quanto é seminovo, não tem mais carro usado não, agora é tudo seminovo, né? É verdade, é verdade. Aí a gente vê os carros novos, você se não fizer a troca de óleo nas revisões, você perde a garantia. Então a gente perdeu muito desse mercado. Quando sai da garantia, ele vem aos postos e aos trocões que tem a cidade afora para fazer. E esse também é uma boa lucratividade para o posto. Você dá um conselho para as pessoas fidelizarem um posto, sempre colocar combustível naquele posto? Bom, a gente sempre orienta esse tipo de atitude. Por quê? Porque se houver qualquer problema no combustível, você está abastecendo sempre lá, o dono do posto não pode dizer. Todo dono de posto é obrigado a fazer uma aferição, é obrigado a fazer, um teste de qualidade, à vista o que a ANP nos manda. Qualquer pessoa que tiver achando que não abasteceu a quantidade que abasteceu, entrou no tanque, ela pode pedir ao proprietário do posto que faça uma aferição. Tem um balde aferidor de 20 litros que ele vai ver lá. Ou o teste de qualidade que ele vai ver lá a qualidade da mistura da gasolina com etanol. E essa fiscalização que de vez em quando o PROCON faz, tem pego muitas irregularidades? Bom, o PROCON ela vincula mais para as lojas de conveniência. A gente tem uma fiscalização constante da Agência Nacional de Petróleo e da Secretaria da Fazenda, junto com o PROCON e o Inmetro. O Inmetro
a ANP e a Cefaz são os maiores fiscalizadores. Então a gente diz que no nosso negócio só quem não manda é o dono do posto. Mas manda a Fazenda, manda o IMET, manda o PROCON, manda a ANP, manda a Prefeitura, manda a Fazenda, todos esses órgãos. Então é uma atividade econômica muito fiscalizada. Então exige um grande número de funcionários na retaguarda, né? Exige, e aí você, quando tem a vinculação com a bandeira, essas bandeiras ajudam. Quando você não tem, aí você tem que criar a sua estrutura para manter. Mas é sempre muito fiscalizada a atividade de posto de gasolina. É bom ou ruim ter uma bandeira? E a bandeira às vezes faz publicidade, dá prêmios. Tem o lado bom e tem o lado ruim, como todo negócio. Então, se a pessoa não tiver competitividade no preço, não adianta ter bandeira. Se os preços estiverem sempre muito acima, não adianta ter bandeira. Então, as pessoas têm que analisar. A bandeira, ela pode lhe antecipar um resultado financeiro. Na hora que você bota a marca dela, vincula um contrato e receber. A não bandeira, você vai receber isso na diferença do preço que você está comprando da gasolina. Um posto que não tem bandeira, geralmente compra mais barato do que tem bandeira. Em média, um posto de combustível precisa colocar novas cargas de combustível quantos dias? Vai depender da venda, né? Os tanques, geralmente, em média, as pessoas têm 15 mil litros de gasolina, 15 mil litros de etanol, 15 mil litros de óleo diesel. Então, praticamente todos os dias. Todos os dias tem que ter aqueles Tem que chegar alguma coisinha, ou 5 de um, ou 5 de outro, ou do que ele vender mais. Então, tem postos que vendem mais, esse tem uma capacidade maior de armazenagem, mas mesmo assim, todo dia ele é alimentado através de swap, ele vem aqui o combustível para os postos de Pernambuco. Nós queremos agradecer ao Alfredo Ramos, que é o presidente do Sindicato de Combustível, por dessas informações importantes sobre os bastidores do posto de gasolina, que é uma atividade fundamental para todos nós. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.